Estreia hoje uma série de reportagens especiais sobre a relação do consumo com o meio ambiente. E o assunto tem a ver com todos nós. Acontece em Curitiba o seminário Construindo Cenário. O evento é uma preparação para o Plano de Desenvolvimento Integrado na Grande Curitiba. No quadro Mulheres de Segunda, o tema será a mitologia. Conheça a peça teatral que fala sobre este assunto. Eu sou Danaê Búbalo. Eu sou Marjorie Gelita. E o Tela 1 de hoje está no ar. Polícia Militar vai reforçar a segurança no clássico Atletiba no próximo domingo. 900 policiais vão garantir a tranquilidade no entorno do estádio e em demais regiões da capital paranaense. Segundo o coronel Bondaruc, que assume o comando da Polícia Militar nesta terça-feira, ele falou que vai haver reforço policial também nos terminais de ônibus e nas canaletas. O esquema de segurança vai contar com a participação da Guarda Municipal e da Polícia Civil. No dia 20 de novembro foi comemorado o Dia da Consciência Negra. A criação desta data está em votação na Assembleia Legislativa do Paraná e precisa ser aprovada pela presidente Dilma Rousseff para ser transformada em feriado nacional. Em Curitiba, a data foi comemorada pelas ruas da capital e contou com intensa programação cultural. Os negros querem conquistar igualdade na sociedade em que vivem. Acontece nos dias 28, 29 e 30 de novembro no Salão de Autos do Parque Barigui, o seminário Construindo Cenários. O evento tem como objetivo falar sobre temas relacionados a planejamento e gestão urbana. A equipe da reportagem do Tela 1 foi lá conferir. Representantes da região metropolitana de Curitiba, instituições governamentais e universidades estão reunidos para debater a integração da região metropolitana de Curitiba, onde moram mais de 3 milhões de pessoas. O seminário, entre outros temas, é voltado aos benefícios para essa localidade, que já estão em andamento. Várias políticas já estão sendo desenvolvidas aqui na região metropolitana de Curitiba, né? Entre as quais destacamos o novo plano de dragagem, né? Dragagem e drenagem do solo urbano, não é, que contempla vários municípios que são aqui limítrofes ao município de Curitiba. Temos também uma questão relacionada à industrialização. Industrialização no sentido de que esta não venha a comprometer o adensamento urbano que nós temos atualmente. No primeiro dia do evento, participaram em torno de 300 pessoas. O encontro tem a finalidade de planejar ações que possam trazer melhorias à Grande Curitiba. E o Salão de Atos do Parque Barigui foi o local escolhido para esse debate. Os temas passam por saneamento ambiental a capacitação digital. O destaque é o Plano de Desenvolvimento Integrado da Grande Curitiba, para 2012. Esse tema entrou em pauta para uma revisão preparatória do plano, também chamado de PDI, que vai acontecer em 2012. Esse evento é um evento preparatório para o evento que vamos realizar ano que vem, chamado Diálogos Metropolitanos 2. Né? O outro simpósio desse foi feito no ano de 2002 e baseado nesse encontro foi confeccionado o Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana. Como fazem 10 anos, né, nós achamos que está na hora de nós fazermos uma revisão do que está escrito lá e algumas coisas que não foram abordadas nesse PDI anterior, que nós gostaríamos de abordar, principalmente a área de tecnologia, a área de transporte urbano, né, são temas muito importantes para a região. Para mais informações é só acessar o site comec.pr.gov.br. Ladrões levaram R$500 mil em medicamentos. Os criminosos invadiram e roubaram uma distribuidora. O assalto aconteceu na manhã desta segunda-feira em Curitiba. 7 homens armados renderam os funcionários da distribuidora e carregaram o estoque em um caminhão. Segundo a Polícia Militar, os bandidos tinham informações privilegiadas do local. O caso está sendo investigado. No dia 31 de outubro, o mundo passou a ter 7 bilhões de habitantes. São 7 bilhões de pessoas que precisam comer, beber, respirar e viver. Os impactos estão sendo sentidos principalmente no meio ambiente. E os seres humanos têm influência direta sobre isso. Consumindo sempre mais e preservando menos, o planeta não consegue se sustentar. Por esse motivo, existe uma palavra que está em evidência nos últimos tempos, e é a tal da sustentabilidade. Você já parou para pensar no que significa um planeta ter 7 bilhões de habitantes?
As necessidades de cada um são multiplicadas, o que faz com que a vida na Terra do jeito que é hoje dependa de vários elementos. As quantidades de água e luz que precisamos para viver aumentam, assim como a produção de lixo. Existe também a questão da área verde, que é basicamente um espaço com cobertura vegetal que deve existir para garantir o bem-estar da população. A Organização das Nações Unidas determina que são necessários pelo menos 12 metros quadrados de área verde por habitante. Só que com o aumento da população, a possibilidade de existirem áreas verdes diminui, já que com mais pessoas, aumenta também a necessidade de espaço. Por mais que a situação soe complicada, existe algo que todos nós podemos fazer para ajudar. O segredo está na palavra sustentabilidade. Você sabe o que ela significa? Sustentabilidade. Sustenta alguma coisa, né? Estabilidade, certo? Manter os recursos da terra naturais de maneira que eles não acabem nunca. Quase isso. O termo sustentabilidade representa um conjunto de práticas que tem como objetivo equilibrar os interesses da população com a proteção ao meio ambiente. A própria Constituição do Brasil já fala disso no artigo 225. Ele diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e é dever do poder público e da população defendê-lo e preservá-lo. Além de as leis tratarem desse assunto, os países também mostram preocupação com o meio ambiente. Em 1992, por exemplo, aconteceu lá no Rio de Janeiro uma reunião de 179 países. Essa reunião, chamada de ECO 92, formulou a criação da Agenda 21, que eram diretrizes para que os países seguissem e elaborassem as próprias políticas de defesa do meio ambiente. E depois, em 97, começou lá no Japão, em Kyoto, o Protocolo de Kyoto, que só entrou em ação em 2005. 5 anos depois, em 2010, em Copenhague, na Dinamarca, aconteceu mais um encontro, só que dessa vez sem resultados. Apesar de muitos encontros dos países para debater o meio ambiente, nem sempre as coisas funcionam muito bem. Isso porque o interesse econômico acaba ficando na frente do interesse ambiental. Nós somos muito mais ligados aqui no Brasil com parâmetros americanos ou europeus, em que o consumo é um indicador de felicidade. Então, quanto mais eu consumir, mais feliz eu sou. Essa é uma conta irreal, não é verdadeira, e é uma conta extremamente perigosa em relação a fechar a conta lá na frente. Os interesses dos países nem sempre dão prioridade para a consciência ambiental. Mas isso não é culpa apenas deles. Pense no seu próprio cotidiano. Você busca ter atitudes sustentáveis no seu dia a dia? Não. Por quê? Por causa do mau costume. Eu mesmo não tenho costume, não consigo. A gente ainda não tem muita cultura, inclusive a questão de você comprar produto que seja sustentável, né? Eu cuido, o negócio de lixo que não é lixo, coloco tudo separado, lixo que é lixo, coloco no outro saco, eu separo tudo. Quanto menos a gente pegar a sacola plástica, é melhor. A sacolinha plástica é sempre lembrada por todos quando o assunto é lixo. Feita de derivados do petróleo, ela demora de 200 a 400 anos para se decompor. Mas falar de sacolas de plástico é falar também de supermercados. É lá que abastecemos nossas casas não só com as necessidades, mas também com muita coisa que vai acabar sendo jogada diretamente no lixo. A compra do mês é um hábito muito conhecido. As pessoas enchem o carrinho e levam uma quantidade desnecessária de produtos para casa. Isso porque muitos desses produtos, ao final do mês, passam do prazo de validade. E qual é o resultado disso? A geração de muito lixo. Uma outra coisa para parar para pensar é na quantidade de produto e na quantidade de embalagens que você leva até a tua casa. Você já parou para pensar nisso? É preciso se conscientizar e ter como hábito a sustentabilidade na rotina. Isso porque, se não agirmos rápido, o quadro pode piorar. Só para ter uma ideia, 93% de Mata Atlântica já foi devastada. Essa mata não apenas fornece ar de qualidade, mas também é responsável por manter a biodiversidade. Se esses processos de crescimento, aumento de consumo continuarem, nós vamos precisar de 3 planetas em termos de recursos naturais em 50 anos. Vocês vão estar vivos e talvez estejam com um problema do tamanho do mundo para resolver e já talvez muito tarde. E a série de reportagens continua amanhã. Você sabe quanto tempo passa no banho? Sabe quanto de água é gasto embaixo do chuveiro? Você também vai conhecer uma iniciativa para poupar água, captação de chuva. Agora, tempo e temperatura. Curitiba começou semana com sol forte pela manhã, mas a chuva de verão amenizou o calor.
Já na terça-feira, a capital paranaense vai ter céu com muitas nuvens e previsão de chuva e trovoadas à tarde. A temperatura deve variar entre 27 e 15 graus. No litoral, o céu aparece durante todo o dia, mas chove à noite. A máxima deve ser de 28 graus e a mínima de 18. E o quadro Mulheres de Segunda vai mostrar a discussão central da peça As Heroides. A obra fala sobre a relação da mulher com a mitologia. E para falar sobre isso, Júlia Lacerda conversou com a diretora da peça, Geise Miller. Olá, está no ar mais uma edição do programa Mulheres de Segunda e hoje você vai conferir a entrevista com a Geise Miller, que é diretora da peça As Heroides, que fala sobre mitologia. Então, vamos começar explicando o que é As Heroides. Vem do latim, né, uma obra de um poeta latino chamado Ovídio, em que ele usa personagens mitológicas, a Penélope, a Medeia, a Ariadne, né, aquela do labirinto do Minotauro, para escrever cartas assim aos homens que partiram, né? A Penélope escreve para o Ulisses, a Medeia escreve para o Jasão, e cada uma tem o seu par, né, afetivo correspondente. E a grande matéria-prima das cartas é a paixão. E na sociedade romana a paixão era um elemento de descontrole, né, que só era conjugado ou agregado ao sexo feminino, porque o sexo masculino não poderia, né, perder, né, o domínio, o controle, né. O homem na sociedade romana era um espécime que deveria manter esse centro, e a paixão, né, não caberia a ele pelo domínio político, pela vida social, e sim a mulher, né? Só que daí o Ovídio escreve cartas de amor muito trágicas e muito pulsantes, e a gente resolveu deslocar isso para o mundo contemporâneo, para o século XXI, discutindo questões pertinentes muitas vezes à nossa própria vida e à nossa profissão, né? Então, por exemplo, o que é ser uma mulher, né, artista no século XXI, né? As coisas mudaram, mas, enfim, o sexo feminino é tratado com igualdade, né? Se eu não sou um corpo-objeto, então eu sou o quê? A temporada desse ano já terminou, mas fique atento porque a peça As Heroides vai estar no Festival de Teatro de Curitiba no ano que vem. Tchau! Gostou? Então assista Mulheres de Segunda na íntegra. É só acessar mulheresdesegunda.wordpress.com. Tela 1 desta segunda-feira fica por aqui. E você pode participar do nosso telejornal. É só mandar um e-mail para o tela1@up.com.br. Amanhã voltamos com mais notícias e informações para você. Até lá. Até amanhã.